Porque quando você não sabe quem é o paciente que está ali na sua frente, você não domina o diagnóstico psicanalítico, o seu tratamento acaba sendo limitado. Porque você vai acabar atendendo todos os pacientes do mesmo jeito. Vai atender psicótico, neurótico, borderline da mesma maneira. E isso vai ser péssimo para a sua clínica. Isso vai ser péssimo para os seus resultados terapêuticos. Você vai perder muitos pacientes assim. Você vai ficar muito frustrado. Você gostaria de ter mais, você vai querer ter mais resultados e não vai ver esses resultados aparecerem. Porque os seus pacientes, você vai ter resultados só com aqueles pacientes onde a sua técnica está adequada. Mas e aqueles pacientes em que a técnica não está adequada? Como é que você vai fazer? E aposto que quando você não domina o diagnóstico psicanalítico, você não vai conseguir ter uma escuta do inconsciente dos pacientes. Porque como é que você vai ter uma escuta do inconsciente do paciente se você não sabe quem é o paciente que está ali na sua frente? E mais, como é que você vai ser um especialista na interpretação dos sonhos se você não sabe a estrutura do paciente que está ali? Como é que você vai identificar? Como é que você vai conseguir interpretar os sonhos? Como é que você vai interpretar o conteúdo inconsciente do paciente se ele for neurótico? Veja quanto é importante e delicada essa questão. Ela é super importante e delicada. Então, não dominar o diagnóstico psicanalítico deixa você completamente perdido, deixa você confuso, deixa você inseguro, deixa você sem confiança nas suas intervenções e nas suas habilidades como psicólogo e psicanalista. E os pacientes notam isso, viu? Os pacientes notam quando a gente não tem confiança, os pacientes notam quando a gente não sabe o que está fazendo, quando a gente não sabe como ajudá-los a resolver seus problemas emocionais, a ter transformações profundas. E o que a gente quer é ajudar os pacientes a realmente modificarem profundamente as suas vidas. Agora, os psicólogos e os psicanalistas fazem muita, mas muita confusão em relação a essa questão. E é por isso que eu estou falando sobre ela aqui. Porque o que confundem os diagnósticos é impressionante. E você precisa sair da primeira consulta com uma ideia de quem é, de qual estrutura o paciente tem. Você não precisa ter o compromisso de acertar a sua hipótese diagnóstica. Mas muitos colegas passam a primeira consulta, passam a segunda consulta, passam a terceira consulta, começam a atender o paciente e não levantam uma hipótese diagnóstica da estrutura daquela pessoa que está ali na sua frente. Ficam confusos. E na confusão, não buscam esclarecer qual é o diagnóstico psicanalítico. E o que isso faz com que aconteça? Seu atendimento e as suas intervenções vão ficar num nível muito superficial. Vão ficar num nível que não faz com que o paciente reflita sobre as suas questões internas, que o paciente tenha aderência ao tratamento, se vincule com você, tenha uma transferência positiva com você para poder seguir num tratamento psicanalítico que é a longo prazo, que precisa de tempo para você poder realmente realizar aquele tipo de intervenção. E aí, como você vai estar inseguro sobre o diagnóstico, você não vai nem conseguir abordar a interpretação dos sonhos. Você vai ter medo de abordar essas temáticas. Você vai evitar esse tema. O paciente vai trazer um sonho e você vai fugir do assunto. Você vai dizer que não trabalha com sonhos. Você vai fugir disso, porque você não sabe o que dizer, você não sabe o que falar. E o paciente vai notar. O paciente não é bobo, não. O paciente vai se frustrar. E paciente particular que busca o nosso atendimento, ele quer resultado, ele quer transformação, ele não quer saber de atendimento meia boca, ele quer um atendimento de extrema qualidade. E é esse atendimento que você tem que colocar. É por isso que é importante você saber se o paciente ele é autístico, se ele é psicótico, se ele é borderline, perverso ou neurótico. No mínimo isso você tem que saber.
no mínimo, com uma dessas 5 hipóteses, em termos de estrutura da personalidade, você tem que sair da primeira sessão, para depois, através das comunicações verbais e não verbais do paciente, da sua observação clínica, e dos sonhos do paciente, você confirmar a sua hipótese diagnóstica, para poder usar técnicas da psicanálise adequadas para esse tipo de paciente. Se um paciente é com estrutura psicótica, como eu estou dizendo, você vai ter que ser mais ativo, você vai ter que falar mais, você vai ter que orientar mais, você vai ter que participar mais ativamente, a sessão vai ser mais dinâmica, você não pode ficar tão passivo. O uso do divã, muitas vezes, vai ser menos utilizado, o divã, ele não vai ser tão importante como pode ser para pacientes neuróticos, porque o paciente precisa de um ego auxiliar, precisa de alguém que o auxilie a integrar os aspectos cindidos da própria personalidade, da própria mente, porque ele está apavorado com o que ele sente, com os objetos bizarros que estão inundando a sua mente. E ele precisa de alguém que seja capaz de suportar o seu ódio na transferência. Ele precisa de alguém que acolha o seu sofrimento e os seus ataques destrutivos. E você tem que estar preparado para isso.